A ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, exonerou nesta terça-feira a assessora Marcele Decoté da Silva, que ofendeu em uma publicação em suas redes sociais a torcida do São Paulo. Pelas redes sociais, usando linguagem neutra, a assessora disse, abre aspas, torcida branca que não canta, descendente de europeu safade, pior de tudo, paulistes, fecha aspas. Em nota, a pasta afirmou que, abre aspas, as manifestações públicas da servidora em suas redes sociais estão em evidente desacordo com as políticas e objetivos do Ministério da Igualdade Racial. A medida vem depois do próprio Ministério informar que as postagens de Marcele haviam sido feitas em momento de descontração, fora dos ritos institucionais e que possuíam tom informal. Nesta terça-feira, o deputado Paulo Bilinski protocolou no Ministério Público de São Paulo uma notícia-crime contra a conduta de Marcele Decoté. O parlamentar afirma que a assessora praticou discriminação de cor e procedência nacional. O advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro, Fábio Weingarten, publicou nas redes sociais orientações sobre como denunciar Marcele Decoté à Delegacia de Polícia de Repressão aos Delitos de Intolerância. Hoje, a deputada Rosângela Moro apresentou um requerimento para que a ministra Aniele Franco esclareça os detalhes do protocolo de intenções para o combate ao racismo e promoção da igualdade racial no futebol, celebrado durante o jogo entre o São Paulo e Flamengo em São Paulo. O Ministério terá de esclarecer, por exemplo, se o protocolo poderia ser assinado em Brasília e qual o critério apresentado pela pasta para a solicitação do uso de avião da FAB para a viagem. Silvio, quero te ouvir. Comentamos muito sobre esse caso ontem aqui no programa, né? Acho que não há dúvida de que esse protocolo poderia ser assinado em Brasília, em qualquer outro lugar. E chama a atenção também que a pasta do Ministério da Igualdade Racial, num primeiro momento, se manifestou em defesa da assessora, que agora foi exonerada, a Marcele Decoté, dizendo, abre aspas, que as publicações da Marcele haviam sido feitas em momento de descontração, fora dos ritos institucionais e que possuíam um tom informal. Mas aí, como a coisa ampliou, tomou, né, uma forma, aí resolveram, então, exonerar e pedir esclarecimentos e manifestações aí por parte da assessora. Eles tentaram passar pano até o último momento, né, Paula? Olha, em relação à assessora, que aparentemente então foi exonerada, foi demitida, vai voltar lá para o Rio de Janeiro, vai poder torcer para o Flamengo normalmente, a hora em que ela bem entender, pagando passagens, pagando ingresso e por aí vai. Em relação a ela, poderia simplesmente resumir o comentário na seguinte frase: imagine se fosse o contrário. Basta. Ponto. Imagine se fosse qualquer político de direita se manifestando sobre questões de gênero, de raça. Imagine se fosse um assessor de algum ministério. Imagine se fossem influenciadores digitais, jornalistas que não são alinhados ideologicamente com a agenda da esquerda. Basta. Este é o comentário. O que teria acontecido com essas pessoas no Brasil? Pois bem, em relação agora ao requerimento que você disse, que o deputado apresentou e que a deputada Rosângela Moro também apresentou. Esses são muito importantes. Essa história não para por aí com a demissão desta assessora, desta senhora. Não para por aí, não pode parar por aí. É preciso esclarecer exatamente como é que funcionou esse programa, por quê? Como bem disse aqui a Ana nos programas anteriores, ela poderia muito bem ter recebido pessoas no seu gabinete durante horário de expediente de segunda a sexta-feira. Como bem disse ontem aqui também o Carlo, quando falou que esses documentos de assinatura podem ser assinados digitalmente hoje no Brasil. Eles, evidentemente, arrumaram uma desculpa depois de um vídeo que pegou muito mal. Nem a esquerda conseguiu defender a Aniele Franco, que está lá neste ministério, né? A sua biografia, o seu currículo é porque é irmã da Marielle Franco. Pois bem, ela precisa devolver o dinheiro desse voo. Ela usou um jato que é pago por nós, pagadores de impostos, e que custa muito caro, para ir a um estádio de futebol, gravou um vídeo dizendo que é torcedora do Flamengo, entusiasmada,
ela precisa se explicar no Congresso Nacional. Agora teremos um momento de pauta travada, sessões travadas, comissões paralisadas. Mas cabe sim uma audiência pública, ela pode ser convocada. A oposição tem número para convocá-la numa comissão para que ela explique, para que ela apresente detalhadamente o protocolo dessa operação contra o racismo nos estádios. E para reafirmar, como sempre fazemos aqui, é claro que o racismo deve ser combatido em todos os estádios, não só no Brasil, como no mundo, para que isso acabe de uma vez por todas, e não só no futebol, em todos os lugares. Mas está com toda a cara de que isso foi arrumado, de que isso foi ajeitado. E como lembramos aqui ontem também, a própria CBF só publicou material sobre isso, release no jargão jornalístico, no jargão do marketing, e foto no dia seguinte, já na segunda-feira. Ana, quero te ouvir. Aplausos aqui aos deputados Paulo Bilinski e também a deputada Rosângela Moro, né, que tomaram a iniciativa. O deputado Paulo Bilinski, então, apresentou uma notícia-crime e a deputada Rosângela Moro apresentou um requerimento pedindo esclarecimentos, porque, no final das contas, é uma grande cortina de fumaça para que o que realmente importa, né? O uso de avião da FAB, né, fora do horário de expediente, para assistir jogo de futebol. É um escárnio com pagador de impostos, Ana. Claro, e os dois deputados, né, estão corretíssimos. O deputado muito bem pontuou nas redes sociais dele, que se discute muito racismo e racismo inverso, né? Não existe racismo inverso. Racismo é racismo contra qualquer, né, qualquer cor, qualquer pessoa. Não existe isso de racismo inverso. Racismo é racismo, assim como xenofobia, né? Clara ali, né? Esse povo descendente de europeus, né? Paulistas, e usando uma linguagem neutra, com absoluto desrespeito à nossa belíssima língua portuguesa. E o documento da deputada Rosângela, esse também é muito importante. O que de fato está nessa representação tão importante assim, que não poderia ter sido discutido de segunda a sexta no gabinete da ministra, poderia inclusive chamar aí, né, cantoras famosas, o STF não vai chamar aí, fazer uma grande festa para o evento de posse do ministro Barroso como presidente da corte. Chamem, né? A cultura está toda de joelhos novamente a esse desgoverno, com a volta de mais um famigerado Ministério da Cultura, Ministério do Esporte. A ministra irmã da Marielle poderia simplesmente, olha, ministra da Cultura, Fufuca, ministro do Esporte, vamos fazer aqui um auê para assinar um documento sobre racismo, que, como muito bem pontuou o Silvio, e ontem falamos aqui também, é importante o combate, não apenas ao racismo no esporte, mas como um todo na sociedade, homofobia, transfobia, xenofobia, o que quer que seja. Mas para isso nós pagamos os ministros e toda essa leva, né, de um Estado gigantesco deste desgoverno, quase 40 ministérios, para trabalhar de segunda a sexta em Brasília e não ficar desfilando por aí no final de semana, vendo jogo de futebol, né, ela que confessou que era torcedora do Flamengo, com o jatinho para baixo, para cima, sustentado com o nosso dinheiro. Como que uma ação tão importante como essa, nada foi conduzido, por exemplo, na primeira partida, lá no Maracanã? Teve que ir até o Morumbi, na partida final, naquela que decidiria o campeão. Caiu muito mal, Paula, caiu muito mal, a própria esquerda condenou isso, porque o vídeo dela também, da ministra, era um vídeo de deboche, olha, estou aqui, aquele deslumbre, né, que nós estamos acostumados com a Janja e outros ministros deste desgoverno, o deslumbre. O problema, Paula, é que esse deslumbre, ele é sustentado com o nosso dinheiro. O hotel chiquíssimo, né, caríssimo na Índia, é com o nosso dinheiro. O avião de 400 milhões que a dona Janja quer, é com o nosso dinheiro. E os jatinhos da FAB também, dona ministra. É tudo com o nosso dinheiro. Eu concordo com o Silvio. Essa ministra agora tem que ressarcir os cofres públicos, porque foi, sim,
uma viagem de lazer com uma desculpa oficial que poderia ser resolvida de segunda a sexta no seu gabinete, com todas as pompas, eventos e a gastança que ela quisesse. Mas no final de semana, ela precisa, sim, ressarcir os cofres públicos, porque essa viagem da deslumbrada ministra irmã da Marielle Franco foi paga com o dinheiro do pagador de impostos. Pois é, pior que ela não é a única deslumbrada desse governo, né, Ana? E como diz o velho ditado, quem nunca come o mel, quando come, se lambuza. Fabi, quero te ouvir também rapidamente. E vale lembrar aqui, né, além de pegar uma carona no jatinho da FAB, que tem um custo entre 70 e 80 mil reais pagos por todos nós, né? A ministra tem um salário de cerca de 77 mil reais, porque ela acumula o salário dela de ministra da Igualdade Racial com um cargo de conselheira na estatal Tupi. É um deboche, né, com o povo brasileiro, vamos combinar. Não é possível que as pessoas não estejam vendo, né? Nós estamos vendo, sim. Eu não acho suficiente a exoneração da assessora, não acho. Acho que ela deu motivos para ser exonerada e para ser processada. Muito bem, Paulo Belins, que fez exatamente o que talvez eu fizesse se eu estivesse no Congresso Nacional, mas não tenho nem talento para isso. Mas está certíssimo, e na outra ponta também a Rosana Moro também fez, né? Um penal e outro civil. Mas vai muito além, porque a tentativa do Ministério, né, de dizer que nada tinha acontecido, que estavam sendo apontados porque justamente havia um preconceito e aí estavam praticando racismo. Não. O racismo foi praticado, e como disse a Ana, e não tem racismo inverso. Existe racismo contra branco, contra qualquer tipo, né? E nós não aprovamos, nós queremos lutar, mas lutar de verdade. E não com essas desculpinhas esfarrapadas que usa esse pessoal aí, e depois, para se defender, levanta a carta de novo. Eu sou mulher, eu sou negra, eu sou pobre, né? Preta, né? Desculpe-me, preta, pobre, negra. E não defende o que ela foi defender. O Ministério foi criado para defender algo concreto. E isso foi uma derrota, porque o pensamento de uma assessora dela é gritante, é chocante. Não dá para passar em branco, isso não basta. Então, assim, como o Lula quis ter vários ministérios para dar emprego para essa galera toda, esse pessoal super mal preparado e ainda acumulando duas funções, olha, veja o absurdo, né? E a gente sabe que essa mesma ministra, a Aniele, é a mesma que pode dar um rolê quando quer lá no morro, sem capacete, porque ela mesma disse que ela tem o aval do Estado paralelo. Então, ela que vai trabalhar para o Estado paralelo de fato. Eu acho que substância aí não falta para exonerá-la e para isso ir depois também para as consequências, além da exoneração da própria ministra, também aí o ressarcimento sim aos cofres públicos, e não adianta ligar para o presidente do Clube São Paulo pedindo desculpa, porque a gente sabe muito bem que não foi uma ofensa pessoal ao presidente, né? Foi uma ofensa que pegou. E eu aqui, por lugar de fala, então posso dizer que eu sou paulistana, não torço, não tenho time do coração, mas acho um absurdo alguém sendo de um ministério tão importante, né, com uma ministra ali que era prepotente e arrogante, se passando de boa e fazendo no concreto. A gente tem aí fatos que são uma verdadeira vergonha e merece sim a exoneração. Estou sendo prolixa, mas é que eu quero deixar fixado que merece a exoneração. Aniele Franco tem que ser exonerada.